Boa noite, pessoal. Hoje vai ser a sopa com o João e com a Tati, sopão, em vez do chimarrão com a Tati e com o João, porque hoje de manhã a gente estava bem ocupado e não pôde fazer com vocês. Sopão com a Tati e com o João, ao invés do chimarrão, porque a gente teve uma noite muito longa e eu falei no Stories que ia dizer para vocês por que a gente não fez o chimarrão, por que a gente passou a noite acordado, e daí falar daquele tema da postagem onde construir. Porque às vezes as pessoas querem saber as técnicas, mas elas não sabem escolher o lugar da construção no terreno. Então a gente escreveu aí para vocês sobre essa posição da casa no terreno e da relação que a casa tem que ter com o clima. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é essa relação da casa com o clima. Que tipo de casa você constrói dependendo do clima. Então sejam muito bem-vindos ao Sopão com a Tati e com o João, que veio em substituição do chimarrão com a Tati e com o João. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente está de manhã com vocês, mas hoje a gente não pôde e estamos aqui de noite. Olá de Charleston, Carolina do Sul. Oh, tá longe. João cortou o cabelo, é verdade. Ele mesmo passou a máquina no cabelo e depois a gente precisou dar uma saída. Tava parecendo um corte meio punk, década de 80, tinha um tufo aqui assim comprido, uma parte comida aqui, mas tudo bem. O cabelo cresce, né, gente? Eu resolvi eu mesmo cortar, peguei a máquina e aí cortei, e aí faltou as partes de trás, eu não consegui cortar, ficou uma coisa meio, uma cruza de Pombagira com Maria Bonita, sei lá. Até os cavalos se assustaram aqui quando eu saí pra rua. Ó, o Nelson achou que tá bom, né, Nelson? Que o João tá bonitão. Chimarrão do João bonitão, sopão do João bonitão, porque a gente não pode fazer o nosso chimarrão de manhã. Isso, fiz uma poda. E o motivo foi... Essa é aquela poda meio que a facão assim, sabe? Que não sai muito bem aparado. A gente ficou até a madrugada, até 1h cuidando da Brisa. Aquela égua que vocês viram, que acabou de chegar aqui, ela teve cólica, não sei se vocês sabem, quem tem cavalo sabe que cólica é uma coisa séria em cavalo, que os cavalos podem morrer de cólica, podem morrer de dor, eles são muito, muito fortes, mas eles também são muito, muito sensíveis, o cavalo tem isso, ele tem às vezes uma coisa muito calma e às vezes uma coisa muito elétrica também, o cavalo tem um pouco, ele tem esses opostos nele. Foi uma noite bem pesada, eu fui me deitar, eram 2 e pouco da manhã, porque ela entrou em crise de cólica profunda, começou a se deitar e não conseguia ficar bem, né? Não conseguia ficar sem dor, ficou com muita dor, né? E o cavalo sente muito mais dor que vaca, muito mais dor que vários animais, embora ele tenha tamanho, mas ele é muito sensível, né? E eu fiquei muito chocado, assim, muito triste de tentar ver se o bicho se recupera, e aí começamos a dar analgésico, trouxemos veterinário, começamos a fazer com que ela comeu muita ração, ver se ela liberava tudo aquilo, chama de tipo uma alcalose ruminal, algo assim, né? E aí foi bem complicado. A assim, gente né? Ficou demolido, como diz no dialeto aqui, estamos com o braço tudo, porque o cavalo tem que andar, né? Ele não pode ficar parado, né? Ele quer deitar, mas se ele deita, o cavalo quando deita com dor, ele tenta virar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Quando ele faz isso, ele tem uma torção, né, no intestino. Então tu não pode deixar, quando ele deita, não pode deixar ele virar. E o ideal é que ele não deite, né? Ou deita bem pouco e levanta ele de novo. Então foi uma noite bem pesada. A gente começou isso no final da tarde, eram 2 da madrugada, ainda estava... E aí nós ficamos assim, cansados, demolido, como diz no dialeto, tem um dialeto aqui que fala demolido, terremote. Fomos visitar um lugar no campo e eles dizem assim que eles se protegem. É muito bom. E nós ficamos demolidos, ou seja, ficamos demolidos, ficamos mesmo com dor, né, de fazer ela levantar, ela é grande, pesada. E de ficar acordada até tão tarde. Então foi por isso que a gente não veio pro chimarrão de manhã, mas a gente tá aqui pro sopão. E nosso assunto de hoje é então onde construir. Onde construir no terreno antes de fazer o projeto,
antes de você sair comprando material, qualquer coisa assim, antes de escolher a técnica de bioconstrução, as pessoas vão muito por esse lado, né? Elas conhecem as técnicas todas de bioconstrução, taipa de pilão, pau a pique, construir com fardo. Não sei se vocês sabem, aqui todas as construções são bioconstruídas, porque o Instituto de Permacultura da Pampa ele é uma referência em bioconstrução. Então as pessoas querem saber as técnicas, mas muitas vezes elas não aliam a técnica com o projeto e muito menos com o clima do lugar, e depois você ainda tem que escolher o lugar certo no terreno para construir. E por que a gente gosta de trazer esse tema? Porque as pessoas gastam horrores de dinheiro na casa para fazer no lugar errado, para fazer com a técnica errada, e depois passam o resto da vida com um frio gelado que vem pelo lado sul, ou com uma casa que aquece demais, ou com uma casa que não ventila, enfim, vários problemas que você tem que suprir com algo como um ventilador, um ar-condicionado, ou fica mesmo passando mal dentro da casa. Mas é isso, pessoal. Ela tá bem, a égua tá bem, se recuperou, né? Hoje de manhã eu dei um pulo da câmera uns 5 horas para ver como é que ela tava, saí correndo e ela já estava alerta e aí já estava defecando, que era o que a gente queria, ela defecou já pelas 8 da manhã e aí então tudo normaliza. Então quanto à égua tá tranquilo. E quanto às casas que a Tati está falando, é uma pergunta bem frequente, né? Por isso que a gente está trazendo isso para vocês, a questão da bioconstrução. E eu acho que a Tati pegou a coisa bem no ponto, bem no cerne. Eu estou cansado a ponto de estar falando enrolado até. Mas ela pegou bem no cerne da questão, que é, a questão da pessoa querer uma técnica, né? Ou seja, a questão não é uma Deixa eu dar uma sopa pro João, tomar uma sopinha. Isso aqui é uma canequinha discreta. Uma caneca delicada, dá mais ou menos 5 litros essa caneca de sopa. Hora do sopão. Eu fiz um missô pra gente segurar essa live hoje. Vocês sabem que missô levanta o ânimo. E aí então, às vezes a pessoa conhece uma técnica e quer fazer aquela técnica, né? Mas a questão toda é em que ambiente você está, que bioma você está, que tipo de terreno tu tens e o que tem no terreno em relação àquela técnica. Porque às vezes tu quer fazer uma técnica, certo? Mas o teu ambiente não está propício para aquilo. Então aí o que acontece? Quando não tem o recurso ideal para fazer o que tu queres fazer, tu vai gastar mais energia para fazer aquilo, certo? Então a questão é um pouco isso, ou seja, por que você faz uma coisa num determinado lugar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Na fronteira com o Uruguai tem uma comunidade quilombola, certo? Onde o solo nessa região, bem na fronteira aqui, se chama os ponches verdes, ou seja, são solos muito férteis, pretos, de alta taxa de matéria orgânica, um solo argiloso, um solo pesado, que é o mesmo solo mais ou menos da maior parte do Rio Grande do Sul e uma boa parte da Pampa Argentina, esse tipo de solo. Essas comunidades que estão aí, né, constrói com o que a gente chama de rancho de torrão, ou seja, é cortado leivas, que nem o pessoal faz leiva para fazer gramado, só que ela mais alta, vira a grama para baixo e empilha isso, né, como se fosse um mega tijolo. Né? Inicia com 80 centímetros na base, a parte de dentro fica reta e a parte de fora fica inclinada, né? E aí você vai empilhando essas camadas de grama, com a grama virada para baixo. É uma técnica construtiva. A grama aí funciona como uma junta de dilatação, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque no mesmo período, outras civilizações, também quilombolas, que se instalaram na época, depois da escravatura, etc., que muitas vezes fugiram, enfim, se instalaram a mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros de distância dessa comunidade, só que num outro ambiente completamente diferente. Solo rochoso, solo arenoso, com muita mata, ou seja, outra realidade, certo? Né? Que seria mais ao norte, em direção subindo em direção à capital, né? Então, para a pessoa se situar no mapa, tem gente do Brasil inteiro, até de fora do país. Onde é que eu quero chegar? Ou seja, eram as mesmas populações, hoje temos visita aqui, eram as mesmas populações, ou seja, com as mesmas culturas, só que mudou o ambiente. Então, o mesmo povo que foi para um ambiente de solo pesado, argiloso, construiu com essa técnica que eu falei dos torrões. Tu só vai encontrar isso em algumas regiões da Rússia e algumas regiões do Arkansas, onde tem um solo pesado dessa natureza. E o outro público que foi para o solo mais rochoso, mais arenoso, que tinha vegetação, etc., etc.,
construíram de pau a pique, que é o que tu vais encontrar, obviamente no mundo inteiro também, mas no Brasil, mais no Brasil Central, ou seja, Ouro Preto e várias coisas assim. Já é uma origem também africana, ou seja, os Maçais na África constroem assim, né? E no Ouro Preto você separa praticamente as populações mais carentes construindo de pau a pique, as populações medianas financeiramente construindo de adobe, que é o tijolo sem queima, e os prédios, que eram as catedrais ou as construções do governo, ou de grandes famílias abastadas, eram construídas de taipa de pilão, né? Então, o que eu estou tentando colocar para vocês? Às vezes a cultura é a mesma, mas o ambiente muda, certo? Então as pessoas acabam fazendo o quê? Você lê o ambiente, entende o ambiente e vai construir a partir do que tem no ambiente. É um pouco isso que nós estamos querendo trazer, só para dar um norte na prosa, ou seja, do que a gente fala quando fala em bioconstrução. Então a bioconstrução ela tem uma base, ou seja, a base estrutural da bioconstrução, né, é trabalhar com arquitetura vernacular. O que é vernacular? O que é vernáculo? Que é o que a Tati vai explicar para vocês agora, enquanto eu tomo a sopa, porque eu estou precisando tomar uns 10 litros de sopa. Então, o que acontece? Os povos todos viviam num lugar. E hoje a gente esquece isso porque a gente pode comprar coisas de vários lugares do mundo, a gente pode viajar com mais facilidade, agora ou não, né? Comprar materiais de tudo que é lugar. E a gente se destacou um pouco dessa lógica que a gente constrói uma casa para nos abrigar. Então a gente diz que a casa é nossa terceira pele. Nós temos a nossa pele, aí a gente põe a roupa, é nossa segunda pele, né? Então por que cuidar também dos materiais, das roupas? E a casa é a nossa terceira pele, ou seja, ela nos abriga. E para a gente estar confortável dentro da roupa, para a gente estar confortável dentro da própria pele, para a gente estar confortável dentro da roupa, estar confortável dentro da casa, essas coisas têm que ser de acordo com o clima, porque elas servem para intermediar, para fazer uma membrana que controla as nossas sensações, o nosso conforto com o mundo externo. Então, se eu não penso numa casa relacionada ao clima onde eu venho, é o que eu estava falando no começo, eu vou ter, obviamente, um problema de habitação, um problema de abrigo. E aí, quando a gente fala em vernacular, que quer dizer criado no próprio lugar, nascido no próprio lugar, nativo, a gente está falando de usar os materiais locais, porque primeiro que o material local ele vai te dar essa condição que você precisa para aquele lugar. Então dificilmente você tem um material que não é adequado para o lugar. Isso é uma coisa que a gente fala também na agricultura. E tem as respostas que você dá, como você usa, o que você tem à disposição. Então se você está num lugar desértico, se você está num lugar super úmido, se você está num lugar que alaga, se você está num lugar que é muito frio no inverno e é quente no verão, se você não está num lugar que faz calor o ano inteiro, tudo isso determina que tipo de casa você vai construir. Você vai construir uma casa vernacular quando você usa os materiais locais e ela vai ser realmente a sua terceira pele quando você cria a casa como uma membrana que intermedia a sua relação com o meio externo. Quando a gente constrói qualquer coisa sem considerar isso, a gente vai ter uma elevação no custo energético, às vezes de fabricação também, mas depois, ao longo do tempo, a casa vai te dar custo. Esse é o problema. Então, por exemplo, eu estou num clima quente, certo? Aí entram outros fatores, porque a gente divide todo esse assunto da bioconstrução da seguinte maneira. Eu preciso ver projeto, materiais e ambiência, né? E sistemas. Então, projeto, ou seja, qual o projeto da casa em relação ao ambiente? Né? Materiais são recursos disponíveis no lugar em relação ao projeto e ao ambiente que tu fez, né? E sistemas, ou seja, aí entra assim, sistema de armazenamento de água de chuva, de coleta de água de chuva, sistema de tratamento de água, sistemas de geração de energia, sistemas de circulação de ar, enfim, é uma lista de coisas que a gente, quando trabalha nas formações, coloca para a pessoa. Então, eu organizo um pouco essa informação toda, certo? Pensando nessa questão que a gente está colocando do vernáculo, né? E depois organizo isso dentro de um projeto. Aí no projeto vai ser pensado para quantas pessoas, essa coisa toda, se vai carro, se tem carro, se não tem carro, os espaços, etc, etc.
Aí depois nós vamos organizar isso tudo pensando nos materiais, porque se eu for fazer uma casa de adobe, ela tem uma espessura da parede. Se eu for fazer com fardo, as nossas casas aqui de feno tem 40 e poucos centímetros de espessura. Se eu for fazer de super adobe também tem, ou seja, então eu vou pensar qual o material que eu vou trabalhar, porque eu vou projetar o espaço a partir do recurso que eu tenho e da ambiência que eu tenho. Então aí vai pensar o projeto. Eu não posso pensar um projeto de alvenaria e depois enfiar ele num projeto com outro material que a espessura é outra, porque vai mudar tudo, ou seja, as distâncias de portas, etc, etc, né? Bom, então, quando a gente já pensa num projeto, levando em conta que você vai trabalhar com material com recurso natural, com alternativo, ou da terra, o nome que queira colocar, é importante já estar com isso claro, né? Ou seja, então, a menos que você faça um esboço geral do que pensa na casa e depois a hora que organiza mesmo para construir já tem que estar mais ou menos definido um pouco essas coisas em função do quanto vai usar, etc, etc. E depois aí entra um pensamento assim, ou seja, eu vou fazer uma construção com terra, por exemplo, né? Essas construções com terra, por exemplo, o adobe, o super adobe, perdão, a taipa de pilão, eu reduzo, quando eu compacto, eu reduzo cerca de 40% o material. Né? Então, se eu for calcular quanto de terra leva numa casa, que é outra coisa que chega, essas perguntas para nós, você vai ter que fazer isso. Projeta a casa, pensa na casa, vê a altura da parede, a largura, faz uma cubagem, ou seja, três contas, né? Faz o cálculo cúbico e aí desse resultado de quantidade de material do cálculo cúbico eu vou acrescentar 40% porque eu vou reduzir 40% quando eu compacto. E se eu pensar uma casa num clima quente, pensando em projeto, fora materiais, eu tenho que pensar o quê? Que a casa tem que ser alta. Por quê? Porque o calor sobe. Quanto mais alta, mais fresca vai ser a casa. Quanto mais baixa, mais quente ela vai ser. Bom, a gente falou várias coisas de vários aspectos da construção e da bioconstrução, mas qual que é a primeira coisa que você tem que olhar? O clima onde você está. Bioconstrução é uma opção para nós, para quem não está no canal do Telegram. No canal do Telegram tem um PDF lá, já do ano passado, onde a gente fala sobre a bioconstrução e a proteção radiestésica. Então, a bioconstrução tem uma série de aspectos que a gente pode trazer depois numa outra live e detalhar técnicas de bioconstrução. Mas o que a gente tem que entender é que, sendo bioconstrução ou não, a gente parte de uma relação com o clima. Então, por exemplo, por que chalés são casas de lugar frio que neva? Porque eu preciso tirar a neve de cima da casa. Vai nevar um monte e aí eu preciso que essa neve saia de cima da casa. Se eu construir um telhado assim, como tem, a gente vai ver as casas de deserto, né? As casas de deserto são retas em cima, porque não tem um peso de neve, apesar que tem lugar do deserto que neva, mas lugares quentes que não neva, que eu não tenho que tirar nada do telhado, ou lugar que não chove, como em São Pedro do Atacama, por exemplo, em várias outras regiões do Atacama, tem casas que não tem telhado. Por quê? Porque não tem necessidade. Agora, quando eu escolho uma técnica a partir de um material vernacular, voltou, né, gente? A palha. Então, o que a gente está falando hoje? Casa e clima, casa e ambiente. Casa e o que está acontecendo no clima ao seu redor, porque a casa é a terceira pele. Então, se eu escolho um material vernacular, como eu tenho aqui na Pampa, a palha de Santa Fé, vocês já viram aí várias fotos que a gente posta, os telhados que a gente faz aqui com a palha de Santa Fé. A palha, para eu usar, eu preciso considerar o clima. Então, se chove, qual que é o desenho para eu usar essa palha? É o mais inclinado possível para que a água escorra pela palha. Então, aí eu consigo juntar um material vernacular com a necessidade de habitação que eu tenho e com a quantidade de chuva que eu tenho. Se eu estou num lugar que neva muito, também preciso de casas que tenham telhado inclinado, porque eu vou precisar no inverno tirar a neve do telhado. Preciso que isso saia logo de cima. E se eu estou numa situação, como eu estava falando, de deserto, a gente teve no Atacama, a gente teve na Tunísia, teve no Marrocos. Tem casa, como eu falei, tem lugar que não tem telhado, como no Atacama, tem lugar que o telhado é reto. Por quê? Eu não tenho uma necessidade de fazer um telhado ou de desperdiçar energia com o telhado para tirar água ou para tirar neve, porque eu não tenho isso no clima. Então eu escolho a casa, eu tenho uma casa para cada tipo de clima. Casa para clima úmido e frio.
casa para úmido e quente. O que é a Amazônia? Sempre úmido, sempre quente. Que tipo de casa eu construo lá? Como é que a gente constrói aqui? Aqui eu tenho que ter uma casa que é para frio, porque eu tenho inverno, tem temperatura negativa no inverno, e no verão é muito quente. A gente chega a 41, 42 graus, às vezes tem dias em janeiro que chega a dar isso. Então eu preciso de uma casa que possa lidar com essas situações. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é o clima, conhecer o lugar onde a gente está, saber quanto chove, saber que temperaturas tem, porque a gente precisa construir uma terceira pele que faça essa conversa, que faça essa intermediação com o clima de forma que ela nos deixe confortáveis. Porque o que acontece? Para quem está em clima quente, é mais fácil do que, por exemplo, a região que a gente está, porque eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que trabalhar frio, calor e umidade, né? Então, se a pessoa está num clima quente, ela tem que fazer um projeto para resfriar a casa. Então, por exemplo, uma palafita com teto alto, já é uma boa varanda, já é uma boa solução para quem está em clima quente. Se eu estou, claro que fazer uma bioconstrução num clima quente é muito mais fácil que fazer uma bioconstrução no ambiente onde a gente está, em função do que a Tati está colocando. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar os dois elementos. Eu tenho que me preparar para um calor muito forte e eu tenho que me preparar para o frio depois. Então a casa tem que ter essa capacidade térmica para frio e para calor. Um dos prédios aqui a gente consegue mais ou menos 12 a 14 graus de diferença térmica de dentro para fora da casa, ou seja, se é térmico tanto no frio como no calor, né? Em função dos tipos de materiais. Então aí entra o que a gente estava colocando antes um pouco, ou seja, uma coisa é projeto, outra coisa são materiais e outra coisa são sistemas, né? Como circulação de ar, etc. Então quando eu junto esses elementos, o projeto relacionado à ambiência, o recurso também relacionado à ambiência, e alguns sistemas eu consigo tirar o melhor proveito daí. Essa é a chave da questão toda, ou seja, é prestar o máximo de atenção no lugar que está, ter um pouco uma ideia, ou seja, do que é o clima no lugar, porque assim se passa muito mais frio, por exemplo, aqui no sul do Brasil do que na Europa. Ou seja, lá os caras têm temperatura 20 graus abaixo de zero, né? Ou nos Estados Unidos, nós aqui temos temperatura 2, 3 ou 4 abaixo de zero, só que as casas não têm menor preparo, ou seja, as frestas das janelas, as frestas das portas, e você perde 30% da temperatura de uma casa, 30 não é pouco, em portas e janelas, porque as portas e janelas no Brasil são muito ruins, tem muita fresta, né? Então entra calor e entra frio. Então aí está um detalhe para fazer uma análise do que a gente vai, como vai construir, como vai fazer, investir nisso, pensar nisso, né? Então, a primeira coisa que vocês podem fazer, quem já está querendo construir em algum lugar ou quem gosta de construção, olhar qual é o clima ao seu redor para saber com quais elementos você vai ter que lidar. Isso a gente estuda em setores da permacultura, as energias externas, de onde vem o vento predominante para você aproveitar esse vento na sua casa. O seu terreno está posicionado como em relação aos pontos cardeais, para você saber de que lado está o norte e, portanto, a gente aqui no hemisfério sul está com a zona de calor ao norte, o pessoal que está aí na Carolina do Sul, o calor vem do sul para eles, certo? Porque vem da faixa do Equador. Então, de que lado vem o sol onde você está? Como é que está o seu terreno em relação a esse sol? Da onde vem o vento predominante? Que forças você tem ao redor com as quais você vai ter que lidar? E em setores a gente lida com outras forças também, que são, por exemplo, o vizinho, alguma estrada que passe pelo seu terreno. Você comprou um terreno que tem uma estrada que passa pelo meio. Você, quando for construir, vai pensar como é que você vai se posicionar em relação a essa estrada. A segunda coisa que a gente vai fazer é olhar o nosso próprio terreno. Qual é o melhor lugar para eu colocar a casa no meu terreno, já considerando essas coisas que tem fora. E aí eu vou ver que tipo de projeto que eu preciso, que é isso que o João falou, quantos quartos que eu tenho que ter, eu gosto de tirar o sapato antes de entrar em casa ou não, eu preciso de um armário para capa de chuva. Quando a gente mora no campo e na cidade também as casas são muito diferentes, a casa de campo sempre tem que ter uma pré-entrada, vamos dizer assim, porque a gente sempre vem sujo do campo com bota, então você tem que ter uma antessala antes de entrar na casa, e aí você vai pensar no seu projeto. Aí juntando tudo isso, juntando a questão climática, o seu tipo de terreno, o projeto que você quer, aí sim é mais fácil você falar, vou construir então com fardo, vou construir então superador. Você vai para a técnica depois, você vai estudando as técnicas, mas você não pode partir da técnica, porque a casa serve para nos proteger de um clima, de um lugar,
né? E o material vai ajudar muito nisso, né? Como o João falou, se eu escolher um material para fazer uma parede grossa, isso vai me ajudar numa situação de frio. Se eu construir com madeira grossa, vai me ajudar numa situação de frio. Mas se eu fizer tudo isso e construir no lugar errado, virar a casa para o lugar errado, eu perco a energia do material. Eu perco a energia de um bom projeto, porque a casa está mal posicionada no terreno. Então, esses são alguns elementos para a gente levar em consideração, né, quando vai pensar numa moradia. Tem vários elementos que a gente vai levar em consideração. Eu ia falar uma coisa bastante importante agora, mas eu esqueci. Então, eu não vou poder falar só daqui um pouquinho, a hora que eu me lembrar, né? Perdão, mas eu vou gente, lembrar. Quem chegou agora, a gente está aqui fazendo sopão com a Tati e com o João, porque a gente não pôde fazer o chimarrão. Porque a gente passou quase que a madrugada toda acordado, cuidando da Brisa, que estava mal, mas já está super bem. E eu não cestei, o João ainda cesteou, então a gente está realmente cansado. Estamos aqui no misoshiro. Sopa de miso levanta o ânimo e aquece. Miso aquece pessoa, também pro frio, então. Se tá vivo, se tá morto, não adianta. Dessas que a pessoa que morreu, não adianta dar comida orgânica, nada disso. A Tati já falou sobre isso outro dia. Mas, enfim. Então, quando a gente pensa em construção, tem que pensar em vários fatores, inclusive assim, qual o ambiente da casa que você fica mais? Você gosta de ficar mais na cozinha? Não gosta de cozinha? Gosta de ficar mais na sala? Gosta de ficar mais no escritório? Então tudo isso tem que ser pensado na hora que vai pensar uma casa. Porque se a pessoa não gosta muito de cozinhar, não gosta muito de cozinha, não sei o quê, não tem por que fazer uma cozinha cheia de coisa. Você pega, faz uma coisa bem prática ali. Se você gosta de estar na cozinha, já prepara um ambiente que você gosta de estar. Então tudo isso tem que levar em consideração, né? A parte da iluminação de uma casa é importante. Quase todos os prédios aqui, para não dizer todos, nós temos a luz zenital, que é essa luz em cima, certo? Temos abertura em cima dos prédios para entrar luz, porque quando eu trabalho com a luz de cima, é por isso que numa casa, quando tu bota uma lâmpada, tu não bota no chão, tu não bota na parede, tu bota a lâmpada no telhado, né? Mas as janelas a gente bota na parede. Então, se eu pego e faço uma abertura de luz no telhado, que é onde tu prenderia uma lâmpada, você vai fazer uma abertura menor, e essa abertura menor vai fazer com que ilumine melhor a casa. Os testes que a gente fez é mais ou menos assim, 1% da área da sala sua, do espaço, você faz em abertura de luz, 1% apenas. Para quem está já mais no Nordeste, em parte mais quente, aí você pode fazer 0,8%. Você pode achar pouco. Se botar mais, vai aquecer. Se botar menos, não clareia. Então, esse é mais ou menos um dado que a gente tem. Já fizemos em vários lugares e ficou uma porcentagem bem boa para trabalhar. Já fica aí a dica. E quando você tem luz do alto, certo? Tu passa o dia numa peça como se eu tivesse com uma luz acesa. Só que a gente não tem cultura de fazer isso. Então, por isso a palavra permacultura. Como é que eu crio uma cultura de permanência? O que é comum? Os prédios durante o dia, né, com a luz acesa, casas com a luz acesa, oficinas com a luz acesa, prédio público, enfim, tudo com luz acesa. Quando poderia ter uma abertura de luz para o telhado e fazer entrar a luz do sol. Casa que entra sol, não entra médico. E pegar sol é uma coisa boa. Se fosse ruim, não tinha sol. Nós vivíamos no escuro, mas não é, tem sol. Então, de novo, a gente volta na questão da observação. Essas coisas é complicado pegar a regrinha e querer aplicar sem observar. Primeira coisa, observar o lugar onde você está, entender o seu terreno, ver quais são as melhores posições. Isso, é claro, não dá para explicar tudo aqui, mas tem como a gente olhar o terreno e ver o melhor ponto da casa no terreno. Isso tem a ver com o relevo, isso também tem a ver com o clima, tem a ver com a posição que esse terreno está em relação aos pontos cardeais, se ele está virado para o leste, para o oeste, para o norte ou para o sul. E isso muda, principalmente norte e sul, muda em relação a quem está no hemisfério norte e quem está no hemisfério sul. Então essa cultura de permanência a gente faz através da observação. A gente pega as técnicas, pega os conceitos, mas observa como é que eu aplico aquilo no lugar onde eu tô. E aí eu vou aproveitar para
responder duas questões, porque a gente fez essa live por causa de uma postagem que tá aí, se vocês quiserem ver, que chama Onde Construir, que é onde tá descrito ali um pouco desses elementos. E algumas pessoas, uma pessoa fez um comentário interessante, disse assim que eu queria saber como é uma arquitetura brasileira, porque a gente aprende assim quando estuda história, eu que estudei desenho industrial, eu estudei um pouco de arquitetura no desenho industrial. Então você estuda assim a arquitetura da Alemanha, arquitetura, mas só que a arquitetura ela não é nacional, ela não é de um país, ela é de um clima. E num país tão grande como o nosso, não dá para eu fazer a mesma casa que tem na Amazônia, que às vezes tem que ser uma palafita, fazer essa mesma casa aqui no bioma Pampa, onde as temperaturas são diferentes, a quantidade de chuvas é diferente, a direção do vento é diferente. Então eu preciso olhar para o lugar e para o clima, é uma relação local, né? Outra pessoa também trouxe algumas coisas que nem sempre procedem, por exemplo, observar que o gado dorme no lugar mais alto, então lá é o melhor lugar para fazer a casa. Não, o lugar mais alto não é o melhor lugar para fazer a casa, né? Então aquilo é bom para o gado, e o gado faz isso principalmente no verão, ele vai nos lugares altos, a gente fala sobre isso até como o gado fertiliza a terra fazendo esse movimento, mas isso não está indicando o melhor lugar da casa. E se eu começo a pegar essas regras e aplicar sem observar, eu vou me dar mal, porque eu vou gastar um montão de dinheiro para construir uma casa, que é uma coisa sólida, estacionária, que fica ali, e ela vai me gastar energia ao longo do tempo. Teve um fato interessante, né? Já que tem pessoas do hemisfério norte Ricardo, aí, dos Estados Unidos, né? Que é uma pessoa, um americano veio para o Brasil, um norte-americano veio para o Brasil e trouxe um projeto de uma casa. Comprou uma terra no Rio de Janeiro e construiu uma casa. Aí, por um motivo X, foi embora, né? E uma pessoa conhecida, um ex-aluno, comprou essa casa, né? E a gente esteve lá. Aí, quando a gente viu, o que acontece? O cara trouxe a planta dos Estados Unidos e esqueceu de inverter a Rosa dos Ventos, esqueceu de inverter. Então a casa foi toda construída aqui para o sul, ou seja, então a casa ficou escura, fria e úmida, né? Por quê? Por causa que é isso, porque está invertido. E é comum aqui as pessoas construírem as casas voltadas para a rua ou a casa voltada para a estrada. Você viaja pelo interior do Brasil inteiro, andando de carro pelas ruas, pelas estradas de terra do interior, e você vai ver todas as casas voltadas para a estrada. Eu não entendi ainda qual é a lógica das pessoas de virarem a casa para a estrada, porque da estrada só vai vir pó, né? Então é uma coisa assim que a gente cria uma cultura errada, ou seja, de seguir fazendo isso, né? Construindo virado para a estrada. Ou seja, o ideal é que você vire a casa para o norte, para quem está no hemisfério norte, e por aí você desenha, né? Para quem está no hemisfério sul, perdão. Então, de preferência, colocar os quartos do lado leste, que a primeira hora da manhã já entra luz e você já troca o ar dos quartos, né? Te ajuda a acordar também. Ajuda a acordar. Quando você está num ambiente mais frio como nós, feche total lá do sul, não vem nada de bom do sul, só vem frio, certo? Né? Então tem vários detalhes que você pode fazer. E uma outra coisa, por exemplo, que a maior parte do Brasil está em clima quente, são os beirais, né? Então aqui tem um ditado de que as pessoas que eram pobres, era que o sujeito não tinha eira nem beira. Ou seja, eira, né, eira é aquele detalhe que botavam entre a telha e o madeiramento, que faziam todo recortado com madeira, né? E a beira é o beiral, né? Então o que acontece? Quando eu tenho um beiral, uma varanda na casa, como o pessoal chama, o que eu criei? Eu criei uma interface, ou seja, eu tenho uma parte da casa que está fora, mas está coberta, então tu recebe uma pessoa, só que você está recebendo essa pessoa na varanda. Tu não colocou ela para dentro da tua casa e você, ao mesmo tempo, não recebeu ela fora, você recebeu na interface. Então, quando a Tati falou dos calçados, enfim, por exemplo, aqui a gente não entra de calçado da rua, que vem do campo, para dentro de casa, porque senão vira um inferno, você suja a casa toda. Então, quando chega na porta, troca o calçado. Todas as casas a gente troca o calçado. Então, tu popa os prédios, está sujando, e por uma questão de higiene. E quem mora na cidade deveria fazer a mesma coisa, porque as pessoas estão escarrando na rua, cachorro defecando, um monte de porcaria. Aí tu vem com esse calçado, senta no teu sofá, os adolescentes têm o hábito de botar os pés em cima do sofá ainda, aí vira uma coisa, ou seja, né? Ou seja, a tua casa vira uma continuação da cidade. Toda a sujeira da cidade tu botou para dentro da tua casa. Então tem um pouco de lógica fazer isso.
E no campo isso é essencial, por quê? Porque chove, como a Tati falou, eu posso ter na varanda botas, as capas de chuva, uma cadeira, eu posso contemplar a chuva, posso botar uma rede, e tudo isso então é projeto, ou seja, aí já não é materiais, aí é projeto. Então eu projeto uma casa que tem a varanda. Quando eu criei uma varanda, eu criei um protetor para a parede, certo? Eu estou protegendo a parede da casa, porque não está pegando sol nem chuva. E com a varanda eu posso também escolher para que o sol do inverno entre dentro da casa e o sol de verão não, porque o sol de verão é mais alto e o sol de inverno é mais baixo. Tudo isso a gente trata dentro dos cursos que a gente trabalha, todos esses elementos. Para quê? Porque quanto mais informação, a gente diz que informação organizada é recurso, quanto mais informações eu tenho sobre um determinado elemento, melhores as soluções eu tenho para resolver as questões desse elemento. Isso aí, pessoal. É um assunto amplo, a gente pode de repente começar uma série, né? Aí falar da casa de cada clima, mas o que é que vocês podem fazer ou trabalhar, o que todo mundo tem que fazer? Olhar para o ambiente, observar, a gente tem que observar mais o ambiente ao redor, observar mais a natureza e as outras pessoas também, um pouco mais livre de nós mesmos, e para construir bem, e para decidir o lugar da casa, e para escolher a técnica e o material, a gente precisa conhecer o lugar onde a gente está, saber com o que a gente vai lidar. Então, como o João falou assim, aqui que a gente está no paralelo 31,5, né, no sul, 31,5 sul, do lado sul não vem nada, ele diz, né? Vem, por exemplo, um vento que chama minuano, você tem que conhecer os ventos. É um vento gelado, ele é classificado como um vento cortante, ele é... Então eu tenho que saber que eu vou ter no frio um determinado vento, e aqui... como na maioria da costa brasileira, costa leste, por mais que o vento predominante seja leste, porque vem do mar, uma brisa constante do leste, o vento frio mesmo aqui, ele vai vir do sul. Então, como é que você se posiciona em relação a essas coisas? Setores, entender essas influências todas, e o clima é como eu me posiciono em relação ao que tem ao meu redor. É isso que a gente precisa saber. Só que se eu não sei o que está ao meu redor, eu não posso me posicionar. Então, como construir, o que construir, começa por você conhecer o seu ambiente. Levanta quanto que chove, levanta que temperaturas tem, sai no terreno, percebe, olha para lá e para cá, se acostuma a ir no terreno, tá no terreno para sentir e começar a observar da onde vem as tempestades, da onde vem o vento predominante. E aí assim você começa a entender como se posicionar nesse terreno. Depois você vai estar no terreno, você vai ver que é inclinado num lado, onde é que você pode cortar um platô ou não. Tudo isso, claro, que é assunto para horas e horas da gente conversando, mas a ideia daquela postagem foi trazer a primeira coisa mais importante, é lembrar que a casa nos abriga e que, portanto, sendo um abrigo, né, sendo algo que nos veste por fora, a gente precisa fazer com que essa veste tenha uma lógica em relação ao clima. Certo, pessoal? É, fato. Então, é isso aí, pessoal. E a casa, então, tem vários elementos que a gente pode pensar com relação a uma casa, né? De ter na entrada um lugar para botar isso, para botar uma chave, para botar um capote, para botar um guarda-chuva, para organizar não sei o quê. Então, tudo facilita. A ideia é fazer algo que facilite, certo? E sempre pensando que menos é mais, que é a frase do... É do arquiteto, né? Isso. O arquiteto Mies van der Rohe falou isso, mas eu acho que já muitas outras pessoas Mies falaram. van der Rohe, deve algo ser assim. africano, por esse nome ele deve ser africano, de Angola. Ele era modernista, né? E hoje é visto como um minimalista, então menos que o menos é mais. Mas a ideia aqui, então, realmente a gente trazer isso, tudo isso que as pessoas estão perguntando aí, depois vocês perguntem na live pra gente tentar responder, né? Então, se tem veio d'água, influencia, né? Uma energia telúrica importante embaixo da água, então isso pode estar relacionado ao mau sono também, além de poder... Existe um prédio em São Paulo que foi feito em cima de uma fonte d'água, não sei se vocês Cuidado, sabem né, disso. com essas coisas, construir casa em cima de Foi veio de abaixo água. esse prédio. É fácil de ver isso também com uma varinha, onde é que está correndo a água, por exemplo, né, para não fazer em cima disso, certo? Então é isso, pessoal. É isso. Eu queria dar um oi pro Jacir Rosa, que estava aí, não sei se ele tá, já eu vou postar peripécias do Jacir, que nos mandou livros de presente, muito obrigado. O Dario tá aí também, do Cuore Tierra, lá de Melo, tá aqui do ladinho da gente. Grande A abraço. Ápice da Permacultura, que fez curso com a gente, mais alguém também que fez, que tá aí. Dario, em breve a gente está aí, é só abrir a fronteira e nós vamos, porque a gente está bem perto, mas agora a fronteira está fechada, nós podemos se abanar da fronteira, um de um lado e outro do outro.
E é isso, pessoal. Então nós não tivemos nosso chimarrão porque a gente cuidou da Brisa a madrugada toda. Ela tá bem e a gente queria trazer esse assunto. Comecem por observar o que tem ao redor, comecem a tentar conhecer o seu terreno. Aqui a gente traz várias informações sobre isso, né? Um tema muito mais amplo do que cabe aqui numa live, mas atentem para isso antes de começar, antes de já ir construindo, porque é muito importante criar essa veste, essa terceira pele, de forma que ela realmente funcione como algo que nos protege e que tem a ver com esse clima que está ao redor. Tosquearam, o Alexandre tá aí da Suíça. Eu tô preparando a cabeça para botar um dread. Aí a pessoa diz, não, para ficar boa o dread, tu raspa a cabeça e a gente cola no couro cabeludo. Tá difícil. Agora na próxima vez eu vou me apresentar de dread aqui, vocês vão ver só. Não vai, não. Vou botar uma argola no nariz, tipo essas argolas que põe em touro. Eu vou pintar a barba de ruivo. Quem gostou, bota assim aí. Eu tô saindo pela... Foi mesmo, né? O cabelo do João foi a sensação de hoje. João, vai cair no centro, mostra seu cabelo, mostra do lado. Vou mostrar aqui, ó. Aqui foi onde comeu. Aqui comeu um pedaço. E aqui já tá arrumado, mas tinha um tufo de cabelo comprido. Pessoal, foi isso por hoje. Eu espero que tenha ajudado pelo menos a vocês a tentarem para observação. Permacultura é, antes de mais nada, observar. A gente só cria culturas de permanência observando o lugar onde a gente está, observando os problemas e situações que a gente está vivendo para poder dar resposta. É isso que quer dizer a gente poder realmente sobreviver. Os povos sobreviveram porque eles observavam, eles aprendiam com o ambiente, eles sabiam qual era a cobra, quando ela se movia de tal jeito como era. E é então elementar que a gente conheça o clima onde a gente está para construir uma casa. Começa por aí. 1/3 da população mundial, pessoal, vive em construção com terra. Então, quando perguntarem para vocês, como pergunto para mim há 200 anos, hein? Mas quanto tempo dura uma construção com terra? Dura até acabar. Dura até acabar. Ou seja, ela pode durar centenas de anos, certo? Eu conheço casa de madeira aqui no Brasil com mais de 100 anos. No Iêmen você vai encontrar construção com 1000 e poucos anos. Ou seja, as construções duram um monte. A pergunta é quanto dura uma casa de concreto? Por quê? Porque o concreto na história da humanidade tem isso de idade. E a terra tem milhares de anos, ou seja, nós estamos com construções hoje de terra no mundo com mais de 1000 anos. Então tem um engano aí, tem um equívoco, né? Isso é coisa das grandes corporações. A mesma história do lobo mau e dos 3 porquinhos, que o lobo assopra as casas todas de palha. Aqui pro lobo mau, ele pode assoprar minha casa aqui, que a casa não vai cair. Pode soprar que isso não tudo cai. é sacanagem que eles fizeram. Então, desde criança, a gente fica ouvindo essas coisas, um absurdo, que o lobo mau vai comer o porquinho que está numa casa de palha. Que é isso, lobo mau? Aqui tu vai assoprar até cansar. Não tá cansado. Não, é loucura essas coisas. E a gente vem sendo construído, essas coisas só mentira em cima da cabeça da gente e desfazendo das bioconstrução, etc, etc. Vamos lutar contra Pessoal, isso agora? o cimento... Vamos fazer um movimento de resistência. Já fizemos, já está construído casa de terra aqui há 20 anos, gente. Essa casa aqui tem 20 anos, quando vocês vierem para cá, vocês vão ver a casa de 20 anos. E aí a estimativa que tá do cimento é entre 100 e 120 anos de durabilidade do cimento. Quem quer puxar sardinha arranja aí 150 anos, mas a gente já sabe que as casas de terra duram muito mais que isso. Então já está provado que as casas de terra são muito mais duráveis. Quando falar fazer construção durável, faz construção, bioconstrução. O que tem que fazer? Vai construir uma coisa no lugar errado, vai fazer, não vai proteger, aí vai ter problema com qualquer material. Então tem que saber, de novo, o lugar onde está, quais são as influências externas, porque é disso que a casa vai te proteger. E aí se você não sabe disso e faz um reboco que não é hidrorrepelente, se você faz uma técnica que não é boa, que tem que estar bem isolada da água e não faz isso, claro que você vai ter problema. Mas se você fizer mal o cimento, você também vai ter os mesmos problemas e cimento não dura como dura a terra. E o lobo mau é representante das companhias de cimento, sempre foi, e eu vou provar para vocês, o lobo mau é vendedor de cimento, por isso que ele diz essas coisas. O Ricardo que está aí na arquitetura, né, Ricardo? O Ricardo que estava falando da arquitetura brasileira. Infelizmente a arquitetura é um pouquinho vendida, assim como a agronomia é um pouquinho vendida, né? As faculdades têm muita mão de empresas que estão aí querendo defender as suas porções, os seus produtos. Então, não é que ele não vai usar cimento, né? Pode usar uma medida de cimento, algumas coisas fazer com cimento, né? A gente usa cimento para fazer o ferro-cimento, que é para fazer cisternas para guardar água. Mas para nossa casa tem várias coisas bem melhores para usar.
E o lobo mau já provou que é mau porque ele comeu a vovozinha e tem provas disso porque o caçador foi lá e salvou ele. Então vocês já sabem como é que é esse assunto todo, eu não preciso nem... Gente, o sono e o cansaço deu para essa live. Foi um milagre a gente ter vindo aqui fazer essa live. A gente tinha o compromisso do chimarrão, então a gente não queria deixar de fazer. Fizemos sopão. Desculpa que não deu para fazer na hora hoje e que hoje foi um monte de assunto um pouco atropelado, mas é porque a Brisa nos aprontou essa. Ficou... Show Lobo Mau vai ser o nome da próxima live agora. Eu não posso falar, o nome é esse mesmo, senão nos derrubam da internet aqui. É isso, não podemos falar o nome das empresas. Temos isso, está relacionado até com a extinção das ferrovias no Brasil, não sei se vocês sabem, também tem a ver com esse processo. Vocês também se cuidem, boa noite. Boa Obrigado noite a todos, por terem assistido. Obrigado por terem nos assistido. Coloquem aí nos comentários, eu não sei se esses comentários vocês colocam, não aparece depois para nós quando a gente posta a live. Então quem tiver questões coloca aí, de repente a gente começa uma série mais organizada sobre bioconstrução e sobre as casas para diferentes climas, independente aí do material, falando um pouco de projeto, e aí a gente vê que tipos de materiais pode usar nesses projetos, levando em consideração o clima é que manda. Então vamos olhar para ele, conhecer e criar uma relação positiva com a natureza. E o barro tem várias propriedades, noutra live vamos fazer sobre isso também, que eu já estou enrolando a língua, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, a importância do barro no contato conosco, etc, etc. Tá bem, pessoal? Uma boa noite a todos. E até quinta-feira. Tá bem? Um abração. Cuidado com o lobo mau. Assustando as pessoas de noite.